Há quase 2 anos atrás, todos nós aqui no Brasil ficamos de luto pelo acidente com o avião da companhia aérea boliviana LAMIA, que matou quase todo o time da Chapecoense. Mas infelizmente, esse não foi o único caso. Houve vários outros acidentes de avião que também mataram times de futebol inteiros. Hoje nós vamos falar de 3 deles, que ficaram mais conhecidos e tiveram consequências dramáticas para 2 times grandes e até para uma seleção nacional. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? No dia 3 de maio de 1949, Torino Futebol Clube jogou um amistoso em Lisboa contra o Sport Lisboa e Benfica, possivelmente o time mais conhecido de Portugal. O Torino naquela época era o melhor time da Itália e os italianos chamavam de Il Grande Torino ou Il Toro. O jogo era uma homenagem ao capitão do Benfica, Francisco Ferreira, que foi um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos. É lembrado até hoje e estava a aposentar-se do futebol aos 30 anos de idade. Aquela partida seria a despedida dele. Seria, mas acabou não sendo. Ele mudou de ideia e acabou jogando mais alguns anos ainda. Mas a equipe do Benfica, com sua camisola encarnada, ganhou de 4-3. No dia seguinte, 4 de maio de 49, o Torino embarcou de volta para casa num avião fretado da Ali, Aviolíneas Italiane, uma companhia aérea tradicional da época, que alguns anos mais tarde se juntou com a Aerolinee Italiane Internazionale e formou a Alitalia. A sigla Ali era um trocadilho bem bolado, porque Ali em italiano quer dizer asas no plural, e a parte Ali de Alitalia, as asas da Itália, veio dessa companhia. A Ali era do grupo Fiat, que além de fabricar automóveis, sempre esteve envolvido de alguma forma com a aviação, e naquela época também fabricava aviões. Então a Ali voava com os aviões da Fiat. Esse voo que o Torino pegou foi num Fiat G12, que tinha a curiosidade de ser um trimotor, o que era raro nessa época, e tinha capacidade para 28 passageiros e 4 tripulantes. E foi com quase essa capacidade que ele decolou do aeroporto de Portela, em Lisboa, às 9h40 da manhã daquele dia. 31 pessoas a bordo. O voo começou tranquilo e 3 horas e 20 minutos depois, por volta de 1 da tarde, pousou para reabastecer no aeroporto El Prat, em Barcelona. No aeroporto de Barcelona também estava fazendo escala o time do Milan, que estava indo de Milão para Madrid para jogar uma partida lá. Os 2 times até almoçaram juntos. Às 2h50 da tarde, o G12 decolou de novo de Barcelona em direção a Turim. Sobrevoou o Mediterrâneo, a Riviera Francesa e a Italiana, e quando sobrevoou a cidade de Savona, virou para o norte em direção a Turim. Só que Turim fica numa planície cercada pelos Alpes dos 2 lados e pelos Apeninos de um terceiro lado. É como se fosse uma letra C de montanhas. Essas montanhas seguram as nuvens e é fácil o lugar virar um caldeirão de mau tempo. E o tempo estava muito ruim em Turim nesse dia. Pelo rádio, o controle de tráfego aéreo informou que estava chovendo forte. As nuvens estavam muito baixas, quase tocando o chão. Havia um vento cruzado muito forte e a visibilidade era de só 40 metros. O aeroporto de Turim, na época, não era o mesmo que é hoje. O atual fica em Caselle, um subúrbio ao norte da cidade. Mas o dessa época, chamado Aer Italia, ficava um pouco a oeste do centro da cidade e tinha a pista quase no sentido leste-oeste, que é como é Guarulhos. Ele ainda existe, mas hoje é usado só como aeroclube e escola de pilotagem. Então, o avião tinha que voar até um pouco a leste da cidade e fazer uma curva a oeste para pousar. Quando ele estava fazendo isso, se chocou com uma igreja no alto do morro a 10 quilômetros da cidade. A Basílica de Superga, que fica no alto desse morro, é uma igreja histórica de mais de 200 anos de idade e é onde ficam os restos mortais dos reis do Reino do Piemonte e da Sardenha, um país que existiu na Europa até o século XIX. O morro fica alguns quilômetros ao norte da rota que o avião deveria seguir e o piloto chegou a avisar a torre que passaria ao lado do morro antes de alinhar com a pista para pousar. O avião bateu no muro de arrimo da igreja e derrubou o muro, que não foi totalmente consertado até hoje em memória do acidente. Morreram todas as 31 pessoas a bordo, incluindo o time
quase todo do Torino e vários dirigentes. Só não morreram 2 jogadores que estavam machucados e por isso não tinham viajado para Portugal com o time. A investigação de acidentes era muito precária nessa época e não se sabe direito o que aconteceu para o piloto se desviar da rota desse jeito. Nas imediações havia uma antena de navegação em VHF que deveria ter guiado o piloto na direção certa, mas por algum motivo ela foi ignorada. Como o vento cruzado estava muito forte, também é possível que ele tivesse empurrado o avião mais para o norte, e no meio das nuvens o piloto não tenha percebido. Os instrumentos de navegação daquela época eram primitivos. E também tem alguns indícios que o altímetro do avião talvez estivesse com defeito, e o piloto pode ter pensado que estava mais alto do que realmente estava. Parece que o avião ia bater mais baixo no morro, mas ele tentou arremeter e aí bateu no muro da Basílica de Superga, bem no topo. Por causa disso, o acidente é chamado até hoje de o desastre de Superga. Esse desastre foi uma comoção. O cortejo fúnebre dos jogadores foi acompanhado por quase 1 milhão de pessoas, mais do que a população de Turim naquela época, porque veio gente da Itália e da Europa inteiras. E isso encerrou a época de ouro do Torino, que nunca deixou de ser um dos principais times de futebol da Itália, mas nunca mais teve a grandeza que tinha nessa época. Quase 9 anos depois, em 6 de fevereiro de 58, o time do Manchester United da Inglaterra estava voltando para casa depois de um jogo da Copa Europeia de Clubes, que era a antiga Copa dos Campeões da UEFA. O Manchester United tinha jogado em Belgrado, que hoje é a capital da Sérvia, mas na época era a capital da Iugoslávia. Tinha empatado em 3-3 com o Estrela Vermelha de Belgrado, e na pontuação o Estrela Vermelha foi eliminado da competição. E o Manchester já estava a 11 jogos sem perder e era tido como um dos favoritos para o título. No dia seguinte ao jogo, o time embarcou num voo da BEA, que era uma companhia aérea estatal britânica, que, como o nome dizia, fazia voos curtos da Inglaterra para os países da Europa. Muitos anos depois, a BEA se fundiu com a BOAC, outra estatal que fazia voos de longa distância, e formaram o que a gente conhece hoje como British Airways, uma das maiores companhias aéreas do mundo. O avião onde o Manchester embarcou era um Airspeed AS-57 Ambassador, um bimotor que tinha 3 lemes como o Lockheed Constellation, mas nem de longe era tão bonito quanto o Constellation. Tinha uma aparência gordinha e desengonçada. Design em inglês, né? Era fabricado pela Airspeed Limited, uma fábrica inglesa de aviões que só vendeu 23 unidades dele, quase todas para a BEA. Logo em seguida, a Airspeed foi comprada pela de Havilland, que foi um fabricante inglês muito tradicional e respeitado, inclusive fez o Comet, que foi o primeiro jato de passageiros e que ainda vai ter um vídeo que eu já falei para vocês. O Ambassador decolou do aeroporto de Surkin, em Belgrado, com destino a Manchester, e uma escala para reabastecer em Munique, na Alemanha. Só que fevereiro no hemisfério norte é inverno e Munique fica no sopé dos Alpes, que seguram todas as frentes frias que chegam do Ártico. Então em fevereiro faz muito frio e neva muito. Mas quando o avião pousou lá, não tinha neve. Pousou normalmente, reabasteceu e às 2h29 da tarde iniciou a corrida de decolagem. Só que o piloto abortou porque percebeu que o indicador do compressor do motor direito no painel estava flutuando muito e o barulho do motor também estava meio estranho. O avião parou, fez um backtracking na pista, né? Ou seja, fez o retorno pela pista mesmo, e 3 minutos depois fez outra tentativa de decolagem. O piloto abortou novamente porque percebeu que o motor estava acelerando demais, possivelmente porque a mistura ar-combustível estava rica demais. Esse era um problema conhecido que o Ambassador costumava ter. Então o avião voltou para o pátio e os passageiros para o terminal. Quase na mesma hora começou a nevar muito forte. Parecia que eles não iam prosseguir viagem naquele dia. E um dos jogadores chegou a mandar um telegrama para casa avisando que só ia chegar no dia seguinte. Enquanto isso, o capitão James Stein estava tendo uma discussão com o engenheiro-chefe da BEA em Munique, o Bill Black. O engenheiro queria que o avião passasse a noite em Munique para fazer uma inspeção mais detalhada. E o capitão estava preocupado com o horário e com o gerenciamento da frota. E disse que bastava abrir a válvula de combustível bem devagarinho na hora da decolagem e isso resolveria o problema. Claro que isso faria o avião gastar mais pista para decolar, mas a pista de Rien na época tinha 2.000 metros, que era gigantesca para os padrões da época e muito mais do que o Ambassador precisava. O capitão insistiu, assumiu a responsabilidade e mandou chamar os passageiros de volta. Só
15 minutos depois deles terem voltado ao terminal. O avião taxiou e iniciou a decolagem às 2h59 da tarde, exatamente meia hora depois da primeira tentativa. Quando o avião atingiu 85 nós, que é aí uns 157 km por hora, o motor direito começou a acelerar demais outra vez, mas o capitão só diminuiu um pouquinho a entrada manual de combustível por uns 2 segundos e voltou a acelerar. Quando atingiu 117 nós, o copiloto cantou V1, e isso significava que o avião não podia mais parar na pista. Logo depois o avião atingiu a V2. Opa, V2 não, VR. Que era só 2 nós acima da V1. E daí ele poderia decolar, mas o motor começou a falhar. A velocidade caiu para 112 nós e depois flutuou em torno de 117 nós. Não passava disso e aí o comandante percebeu o tamanho da encrenca. O avião não conseguiu decolar, passou o final da pista, arrancou a cerca de proteção do aeroporto, atravessou uma estrada e a asa direita bateu numa casa onde tinham 4 pessoas. A casa pegou fogo e felizmente os moradores conseguiram sair a tempo. O lado esquerdo da fuselagem bateu numa árvore e arrancou uma parte da cauda. O lado direito bateu num abrigo onde estava um caminhão carregado de pneus e gasolina que explodiu na hora. Os comissários não tinham os treinamentos de segurança que têm hoje e foram os primeiros a darem o fora por uma janela de emergência. Os passageiros que sobreviveram tiveram que se virar sozinhos e quem estava melhor ajudou a resgatar os outros. Das 44 pessoas a bordo, 23 morreram, 20 na hora e 3 depois no hospital, inclusive o copiloto Ken Raymond. Os 21 sobreviventes ficaram muito feridos. Mas apesar da teimosia do piloto, depois descobriram que a principal causa do acidente foi neve acumulada no final da pista, que freou as rodas da frente do avião e não deixou que ele atingisse a velocidade de rotação. Naquela época, os aviões com trem de pouso no nariz, como era o Ambassador, ainda eram poucos, e essa tecnologia era nova e não se conheciam essas limitações, porque antes os aviõezinhos tudo tinha a rodinha lá na cauda. Isso levou a uma revisão dos procedimentos e dos limites aceitáveis para decolagem com neve. O capitão Paim foi processado por supostamente não ter degelado as asas do avião, mas isso foi uma tentativa dos responsáveis pelo aeroporto de se livrarem da responsabilidade pela neve na pista. O processo demorou 10 anos, mas o capitão foi inocentado. Ele nunca mais voltou a voar e foi literalmente criar galinhas num sítio lá na Inglaterra. Em 27 de abril de 93, a seleção nacional da Zâmbia, que é um país do sul da África, estava indo para Dakar, no Senegal, para jogar contra a seleção daquele país pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que seria no ano seguinte nos Estados Unidos, aquela que a gente ganhou. Eles tinham chegado na véspera de um amistoso disputado na Ilha Maurício. Só pernoitaram em Lusaka, a capital da Zâmbia, e decolaram cedinho no dia do acidente. O avião era um turbohélice da Força Aérea da Zâmbia, um de Havilland DHC-5, mais conhecido como Buffalo, que fez história aqui no Brasil pela FAB. Participou de muitas missões de resgate em ocasiões de calamidade. Mas como eu conto no meu livro que sai em dezembro, a manutenção no continente africano já é ela mesma um negócio meio complicado. Foi documentado que o avião saiu de Zâmbia com os filtros de óleo saturados de fuligem, vários cabos desconectados, indícios de superaquecimento de alguns componentes. Mesmo assim, o voo foi feito. O avião saiu de Lusaka e estavam previstas 3 escalas antes de chegar até Dakar. Brazzaville, na República do Congo, que eu também conheci esse lugar e também eu conto lá no meu livro o que foi passar por lá. A segunda era Libreville, no Gabão, e a terceira, Abidjan, na Costa do Marfim, que eu também conheci nas 2 travessias que eu fiz para a África. Aliás, meu livro vai ser sensacional, hein? Dezembro tá chegando, moçada. Eu vou informar tudo certinho, com antecedência, onde vai ser o lançamento. Na primeira escala em Brazzaville, o motor esquerdo já falhou na hora do pouso. O voo continuou. Logo após eles decolarem da segunda escala, em Libreville, o motor esquerdo começou a pegar fogo. O procedimento nesses casos é desligar o motor incendiado e pousar o mais depressa possível com outro motor. Só que ao invés de desligar o motor esquerdo que estava pegando fogo, a tripulação desligou o motor direito. Com o caos na cabine de um motor pegando fogo e o outro desligado, o avião foi descendo até cair no Oceano Atlântico. Morreram todas as 30 pessoas que estavam a bordo, incluindo os 18 jogadores, quase toda a seleção da Zâmbia. Os técnicos também e os dirigentes. Só se salvaram 3 jogadores que estavam com compromissos profissionais em seus clubes e tinham combinado de se encontrar com o resto do time lá em Dakar.
O governo da Zâmbia deu um enterro de heróis aos jogadores, o que não adianta muito, né? E construiu um mausoléu e um monumento para eles ao lado do principal estádio do país. Mas nunca indenizou as famílias e nunca assumiu a responsabilidade por ter deixado o avião decolar naquele estado. Já o governo do Gabão, onde aconteceu o acidente, só soltou um relatório preliminar 10 anos depois, em 2003. E esse relatório preliminar acabou sendo o único que teve até hoje. Ele atribui o acidente a um erro do piloto, mas também a uma luz indicadora com defeito no painel do avião e a fadiga do piloto. Por incrível que pareça, a Zâmbia conseguiu formar outro time rapidamente e continuou disputando as eliminatórias. Não conseguiu se classificar, mas foi por pouco. A dor e o luto do pessoal de Chapecó já se repetiram muitas vezes ao redor do mundo. Isso não serve de consolo nem traz as vidas perdidas de volta, mas mostra que não foi um caso único. Esses 3 em particular mostram a grande distância que a aviação percorreu dessa época para o que é hoje em relação a procedimentos, em fatores humanos, em seguir regulamentos, o nível de profissionalismo que existe hoje, o não arriscar. Por isso acontece tão menos acidentes hoje do que no passado. O caso da Chapecoense, que é muito triste, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele, comentando o relatório final para vocês entenderem bem e perceberem com os detalhes que eu vou dar, que aquilo não foi um acidente. Tá legal, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.